Toda grande história tem início por uma mulher. E a história de hoje fala sobre uma mãe que tornou-se minha mãe. Sou João, mais conhecido como João Evangelista, e narro para vocês não só o que ouvia de Mãe Maria, em muitas tardes onde ambos descansamos nas cercanias da cidade grega de Éfeso, mas também as revelações ao adentrar novamente a pátria espiritual. O caminho de Mãe Maria é de uma infinidade de experiências que me ensinou o quanto vale o amor, quando este se entrelaça com a fraternidade. A história de hoje, a queda de um anjo. Maria de Nazaré, que todos conhecemos e amamos, como roteiro de luz dos nossos passos, desceu de plano em plano sem choques de ansiedade de servir, para ajudar na correspondência da fraternidade pura. Na descensão, em cada estágio organizou trabalhos para o aprimoramento das almas. Ela objetivava, como centenas de outras companheiras do seu plano, a organizar um ambiente na atmosfera da Terra, no sentido de poder descer o Rei de todos nós, o pastor da humanidade toda. Em sequência, vários profetas vieram à Terra anunciando a vinda do Messias, conduzindo todos os elementos para a salvação dos povos. Somente a sua magnânima presença seria motivo para o despertamento espiritual de quem o encontrasse. O Oriente foi o berço em que abriram os olhos à luz do mundo grandes personagens, que deixaram rastros de luz por onde passaram, e cujas histórias até as pedras gravaram. O próprio ar que sopra hoje, com a sua presença salutar, ao coração nos fala de Cristo e dos seus primeiros seguidores. O Cristo de Deus era um sol, fundindo-se em todas as linhas do amor do Pai, para alimentar os homens e conduzi-los à alegria imortal. Maria de Nazaré foi um instrumento divino para o aparecimento do grande Mestre, que por vontade do Senhor se fez anunciar pelos luminares da eternidade. Não há condições humanas, mesmo entre as mais elevadas inteligências, que possam escrever sobre Jesus, sem diminuí-lo. Ele é uma portentosa figura que transcende todas as habilidades terrestres e confunde toda a sabedoria dos mais sábios homens da Terra. Ele é o Cristo cósmico. Mãe Maria desceu revestida de uma humildade sideral, portadora de um amor que universaliza todo o bem que se possa entender como sendo a verdadeira caridade. A civilização da sua época não compreendia uma convergência total em favor de todos os povos da Terra, por alimentar a amizade regional, aquela baseada em troca de favores ou interesses perecíveis. Esse modo de ser de todas as civilizações vigora até nos dias de hoje. E é por isso que o fazemos pedindo a Deus que nos ajude a infundir nas criaturas que porventura estejam aqui ouvindo essa história a disposição de mudança e reformas morais que as possam levar ao equilíbrio espiritual dos sentimentos. Até hoje, Mãe Maria, Mãe de Jesus, minha mãe, se configura no reino da terra como um símbolo do modo pelo qual os homens entendem de simbologia e não como um caminho exemplar que deve ser seguido na formação dos mais elevados sentimentos da fraternidade. Essa estrela que desceu dos céus com uma mensagem de esperança para todas as raças humanas é aquela que caminha à frente nos ajudando a seguir suas pegadas, a nos integrar no grande rebanho de seu Filho amado. A Galileia, vista pelo mundo espiritual, passou a ser zona de segurança. Foi feita uma limpeza em toda a atmosfera espiritual dessa região, que estava em preparo para receber a estrela de primeira grandeza, o muito anunciado Messias, de todos os profetas, principalmente de Isaías, que
que viu todo o cortejo messiânico do Cristo e o seu monumental trabalho de renovação dos costumes. A Palestina tornou-se um ponto de atração pelo magnetismo que liberava. O mar da Galileia desprendia um aroma encantador das suas águas. Os ventos sopravam em todas as direções, não disseminando somente oxigênio puro, mas com ele dava para notar e sentir. Vinha uma esperança diferente, como sendo uma mensagem anunciando a felicidade. Falanges de espíritos nobres desciam e subiam na expressão comum do termo na época, como vindas das estrelas mais iluminadas em expressivas trocas de energias divinas sob a influência de Deus. A ordem do mundo espiritual superior era de convergir as forças do bem para Nazaré. Legiões de espíritos angelicais espalhavam-se por todos os recantos da cidade, estimulando todos os reinos da natureza, e estes como os que sorriam para Deus. Viam-se os pássaros cantando como nunca antes fora observado. Os peixes se mostravam à flor das águas, sem receio dos próprios pescadores. Os animais de todas as espécies demonstravam prazer em viver, mesmo sob o guante dos homens movidos pela ignorância. Todos procuravam a Galileia, e a notícia corria, como o próprio ar, de que o povo daquela região se sentia feliz em todos os trabalhos, e alguns já profetizavam a vinda do Senhor àquelas paragens de Deus. Os templos estavam cada vez mais cheios de criaturas. Os sacerdotes sempre mais inspirados do que em outros lugares. Os céus davam a aparência de um sorriso constante, e muitos sábios passaram a contemplar mais as estrelas e delas tirar anúncios esperançosos. Era nesse ambiente de luz que Maria de Nazaré se preparava para descer a carne e comandar um corpo físico como mãe do Divino Mestre. Luzes benfazejas atingiam as profundezas da terra onde nascia o rio Jordão, enriquecendo as águas com fluidos altamente sutis de natureza divina, manifestando igualmente um clima de paz até em Damasco, por ficar naquelas cercanias. Os enfermos estavam sentindo no ar algo que eles não compreendiam e eram tomados por grandes esperanças. Toda a Galileia estava numa profusão de luzes espirituais, nunca antes concebida, e o espírito que haveria de chamar-se Maria já se encontrava na atmosfera da Palestina, com um cortejo de outras almas iluminadas, com a missão grandiosa de amar. Quem viveu na época, quem sentiu de perto o que ora descrevo aqui, quem respirou aquela atmosfera iluminada pelo amor de Jesus, não poderá negar tal ambiente, embora muitos dos que viram a luz nela não tenham acreditado. E isso me fez lembrar uma fala posterior de Jesus: bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Não se acredita na verdade por argumentos, mas sim por maturidade. Já se passaram mais de 2000 anos e aquele ambiente de alegria pura, de um paraíso celestial, foi desaparecendo, somente ficando a lembrança do Mestre e seus seguidores, o que já me alegra muito e enche o meu coração de esperança. A doutrina dos Espíritos tomou para si a responsabilidade de fazer voltar o ambiente do cristianismo primitivo, de despertar nos corações a mesma fé e o mesmo amor que os primeiros discípulos sustentavam, como a gema divina.